Oi, gente, tudo bem? Hoje, na nossa matéria de clínica fenomenológica e existencial, nós vamos falar um pouco sobre como é a nossa escuta, da forma de cada pessoa perceber o mundo. E qual que é a relação entre esse modo singular que cada pessoa tem de perceber com o seu modo de existir, com o seu modo de ser no mundo, considerando essa ligação entre a perspectiva fenomenológica, o método fenomenológico de escutar como o que é percebido, tal como é percebido no momento em que se percebe, e a perspectiva existencialista, a filosofia existencialista, de que a existência precede a essência e de que as nossas formas de ser não estão em algo dentro de nós, algo intrínseco, essencial ou natural a nós, mas estão nos nossos modos de existir. Para isso, eu vou utilizar um livro de um filósofo que fala sobre a fenomenologia, que fala sobre o existencialismo e pensa as formas de ser no mundo a partir dessa perspectiva. E este livro é sobre a percepção. Vou abrir aqui nossa apresentação. Então, hoje, o nosso tema é a clínica e a escuta dos modos de perceber e de ser no mundo, ok? O autor que a gente vai partir é o Maurice Merleau-Ponty. Mas antes, vamos retomar o que nós falamos sobre a escuta no nosso primeiro bimestre. Imaginando a escuta na clínica fenomenológica e existencial, nós consideramos alguns aspectos que eles não podem ser totalmente separados, mas nós demos atenção a eles um de cada vez, um em cada aula. Nós falamos sobre a relação de cada pessoa com o espaço, ouvir dos lugares onde ela vive, que lugares ela passa mais tempo, que lugares são especiais para ela se sente melhor, que lugares ela associa a memórias significativas, e nesses lugares também a relação com os objetos, né? Como a relação com os objetos é dotada de sentido. Um objeto nunca é só um objeto. A gente escutando sobre a relação com o objeto, a gente escuta também sobre a pessoa. Nós tivemos uma aula sobre o tempo, em que nós exploramos como que é essa perspectiva que se foca no aqui e agora, mas também considerando como por meio das lembranças e das memórias, o passado se presentifica. E também como são motivadores os nossos projetos. Então, o futuro também se presentifica nas nossas motivações e projetos. Ou seja, a nossa vivência do tempo é uma articulação entre passado, presente e futuro. Nós tivemos uma aula também, nossa última aula, sobre o corpo, sobre as dimensões reflexivas e pré-reflexivas da nossa experiência do corpo. Essa dimensão pré-reflexiva tão presente o tempo todo na nossa vida, de o corpo não ser algo que temos, mas o corpo ser algo que somos, né? Quando pensamos sobre ele, podemos pensar no corpo como um objeto do meu cuidado, um objeto do meu conhecimento, um objeto da minha atenção. Mas na minha experiência
pré-reflexiva, que antecede a reflexão, que independe da reflexão, né? O corpo é o meu modo de existir, eu existo por meio do corpo. Nós tivemos uma aula também sobre a relação com as outras pessoas, pensamos sobre o olhar, pensamos sobre as escolhas, como a nossa vida ela está intimamente ligada à vida de outras pessoas com quem convivemos, com quem interagimos e que são afetivamente significativas para nós. Então, tendo nos dedicado a esses aspectos do existir nas aulas anteriores, né, a gente foi pensando pouco a pouco como pensar o ser, não é pensar algo que está lá, que a gente precisa da introspecção para investigar, para escavar, para descobrir, para desvelar. O ser, ele não vai estar lá nas profundezas de um interior, né? O ser está no mundo, é o ser no mundo. Então, a ideia da gente retomar os conteúdos das nossas aulas anteriores é fortalecer esse conceito tão caro à clínica fenomenológica e existencial, que é o conceito de ser no mundo. E o que significa partir do conceito de ser no mundo para a atuação em psicologia, para conhecer sobre a psicologia, estudar sobre a psicologia para essa área da nossa formação. Se a gente pensa na psicologia, como que a psicologia se estabeleceu como área do conhecimento, a gente resgata alguns dilemas que foram históricos, né? O que a psicologia estuda? Por que ela seria uma área do conhecimento independente? Porque se eu disser assim, a psicologia estuda a mente, mas aí a gente pode pensar, a mente faz parte do corpo, a mente está relacionada com o cérebro, a mente tem a ver com as nossas reações corporais, fisiológicas. Então, haveria aí uma perspectiva biológica? Ou não, a psicologia está olhando para as relações sociais, para a cultura, para a história. Mas aí nós já temos algumas ciências humanas, como a sociologia, a antropologia, a filosofia. Para que ter uma área específica, né? Se nós já temos a biologia estudando nossos corpos e nós já temos a sociologia estudando nossas relações sociais, né? E aí vem a proposta de que a psicologia ela estudaria a intersecção, né? O que está entre os aspectos biológicos, entre os aspectos sociais e culturais. Isso não foi um processo simples, né? A gente sabe que o primeiro a propor a psicologia como uma ciência independente foi Wundt, e ele construiu um laboratório em que ele queria estudar a experiência pensando nessa interface entre as reações fisiológicas e como a cultura participa em como a experiência é percebida. Para isso, ele propôs duas frentes de conhecimento. Uma, a psicologia experimental, e outra, a psicologia dos povos ou psicologia social. Então, imaginando os desafios de estudar as duas coisas juntas, ele propôs métodos distintos, mas considerando uma unidade que ele chamou de unidade psicofísica. Depois de Wundt, muitas propostas vieram sobre qual seria o objeto de estudo da psicologia. Será que o objeto de estudo da psicologia é a mente? Será que o objeto de estudo da psicologia são as emoções?
ou então um conjunto de emoções, pensamentos, sentimentos, afetos, memória, imaginação, aquilo que a gente experimenta subjetivamente. Então, o objeto da psicologia é a subjetividade? Ah, mas algumas pessoas falaram, mas não dá para observar a objetividade, a subjetividade. Não dá para estudar diretamente a subjetividade. Mas há algo que dá para observar, que dá para estudar objetivamente, que é o comportamento. Então, seria o objeto de estudo da psicologia o comportamento? Aí surge uma outra corrente que vocês estudaram no curso com uma professora muito maravilhosa. Tô brincando, gente, mas também teve na história da psicologia a proposta de que o objeto da psicologia seriam processos que nem mesmo a própria pessoa tem um acesso direto. Seriam os processos inconscientes. E aí, gente, qual que é o objeto do conhecimento da psicologia? O que nós buscamos conhecer? Nós buscamos conhecer a mente? Nós buscamos conhecer as respostas corporais? Nós buscamos conhecer as relações sociais e históricas? Nós buscamos conhecer a subjetividade? Nós buscamos conhecer o comportamento, nós buscamos conhecer o inconsciente. E aí, qual que é o objeto de estudo? Além da gente não ter muita clareza de qual que é o objeto de estudo, por serem muitas as propostas, como estudar? Né? A psicologia, ela surge mais ou menos no século XIX, do século XVIII para o XIX, mas principalmente no século XIX, né, numa época em que para uma área ser considerada científica, era preciso ter um método rigoroso, isento, neutro. A ciência era considerada uma forma de conhecer em que você tinha um dado objetivo e procedimentos objetivos para estudar esse dado objetivo, né? A ciência ela buscava minimizar ou eliminar as influências dos campos de interesse, vontade, das perspectivas individuais, e ser uma forma de conhecer em que, se diferentes pessoas fossem conhecer aquele mesmo dado objetivo, produziriam o mesmo conhecimento. Por isso, um conhecimento objetivo, né? O que faz parte de buscar conhecer objetivamente algo? Observar, descrever, registrar, comparar, mensurar, verificar, então replicar. Se uma outra pessoa, um outro grupo de pesquisadores e pesquisadoras pesquisar o mesmo que eu, vão chegar ao mesmo resultado. Então, essas exigências do rigor, do método científico, colocaram desafios para a psicologia, que, como nós vimos, o próprio objeto do conhecimento é controverso. Qual que é o objeto do conhecimento científico em psicologia? O método do conhecimento também. Nós vamos buscar fazer experimentos em laboratório, nós vamos fazer relatos de autoobservação, nós vamos acompanhar e construir escalas e construir instrumentos para avaliar os comportamentos. Nós vamos escutar a pessoa associando livremente. Qual é o método da psicologia? Então, para resumir esse dilema da nossa área, como que a gente pode conhecer objetivamente o que é experienciado subjetivamente? Como é que eu posso produzir um conhecimento científico objetivo sobre algo que envolve experiências que são subjetivas? Então, esses são dilemas da nossa área.
né, essa questão se é possível um conhecimento objetivo sobre a subjetividade. Então, vamos guardar essa pergunta. É possível um conhecimento objetivo sobre a subjetividade? E aí se torna interessante a gente pensar no que propõe a fenomenologia, resgatar o que propõe a fenomenologia. Como nós vimos nas aulas anteriores, né, geralmente o conhecimento científico ele é produzido sobre o mundo pensado. Existe a experiência vivida e aí nós pensamos sobre essa experiência. Nós pensamos, analisamos, descrevemos, explicamos. E o que a fenomenologia diz? Que existe uma diferença entre esse mundo pensado, descrito, explicado, analisado e o mundo vivido, né? A gente não vive, na maior parte do tempo, tomando como objeto do nosso pensamento, como objeto da nossa reflexão, cada experiência que a gente vive. Até porque faz parte das nossas experiências muito mais do que a gente é capaz de analisar, racionalizar. Então, se existe essa distância entre o mundo pensado e o mundo vivido, a fenomenologia coloca em questão como é que a gente pode pensar sobre o mundo vivido sem transformar na racionalização do mundo pensado. E aí, como é que a gente pode, né, não se fixar só na dimensão reflexiva, na dimensão do que a gente reflete a partir do que a gente vive, e chegar à dimensão pré-reflexiva? Então, junto com aqueles dilemas que nós vimos da psicologia, né, que eu pedi para guardar a pergunta, é possível conhecer objetivamente a subjetividade? Vem a fenomenologia e fala, é possível pensar sobre o que a gente vive sem pensar? É possível refletir sobre as nossas experiências antes da gente refletir ou independentes da gente refletir? Então, mais uma questão, mais um dilema para a gente. Como refletir sobre como vivemos antes de refletir sobre o que vivemos? Eu quero chegar a como eu vivo sem ter refletido. Mas como que eu vou refletir sobre o que eu vivo sem ter refletido sobre o que eu vivo? É muito doida a nossa área, gente. Mas se tem um livro que nos ajuda a pensar sobre isso, é o livro de Maurício Merleau-Ponty, em que ele toma como tema nossas formas de perceber. O nome deste livro é Fenomenologia da Percepção. É um livro longo, é um livro denso e não é minha pretensão esgotar, né, todo o pensamento filosófico, eu não conseguiria. São muitas e muitas questões filosóficas que dão um nó para a gente, e o Maurício Merleau-Ponty escreve de uma forma muito bonita, muito poética. O que eu me foquei foi como que o Maurício Merleau-Ponty traz algumas questões que podem nos fazer pensar sobre a escuta clínica, nos fazer pensar como nós percebemos a nossa área de atuação e como nós percebemos essa área em que nós trabalhamos tanto com o que as pessoas percebem. E aí o Maurício Merleau-Ponty, nesse livro, vai falar sobre o método fenomenológico. Ele diz assim, trata-se de descrever, não de explicar nem de analisar. Disso vocês se lembram, né? Como o método fenomenológico é um método descritivo, a gente suspende, coloca entre parênteses as explicações, as teorias, as análises. O que a gente busca é descrever. Essa primeira ordem de ser uma psicologia descritiva ou de retornar às coisas mesmas, né, que é a definição de Russell, como nós vimos na matéria de teoria fenomenológica existencial, o método fenomenológico
A redução fenomenológica é buscar voltar às coisas mesmas e não às explicações sobre elas. É, antes de tudo, a desaprovação da ciência. Como assim a desaprovação da ciência? O Maurício Merleau-Ponty vai colocar em questão muito do que a gente se fixou em termos das exigências do método científico. Então, o método fenomenológico coloca em questão, problematiza algumas das exigências que a gente se apegou na ideia de rigor científico. Vamos ler mais um pouquinho do que ele diz. Eu não sou o resultado nem o entrecruzamento de múltiplas causalidades que determinam o meu corpo ou o meu psiquismo. Aqui ele está provocando, né? Porque o olhar científico vai justamente olhar para as causas que determinam. E diante de serem muitas, vai falar de uma multiplicidade de causas que determinam. Né? Então, seja o corpo, seja o psiquismo, eu não sou isso. Eu não sou um entrecruzamento de causalidades. Eu não posso pensar-me como uma parte do mundo, né? Eu vou pegar meu objeto de conhecimento científico como uma parte do mundo e estudar. Como simples objeto da biologia, da psicologia e da sociologia, nem fechar sobre mim o universo da ciência. Merleau-Ponty discorda dessa ideia de objeto do conhecimento, de tomar o humano como um objeto do conhecimento. Então, o ser, né, o ser humano e também eu, enquanto ser no mundo, seria um objeto da biologia, um objeto da sociologia, um objeto da psicologia. Ele vai dizer, não, o ser não é um objeto da psicologia. Por que ele diz que o ser não é um objeto da psicologia? Porque a fenomenologia, ela vai, nessa psicologia com base fenomenológica, ela vai justamente questionar essa separação entre sujeito e objeto. Né? A gente não vai deixar o sujeito conhecendo de um lado e o objeto conhecido de outro. Vocês se lembram da frase da Clarice Lispector, que a gente repetiu tantas vezes ao longo da nossa matéria teórica? O sabor de uma fruta não está nem na fruta, nem no paladar. Está no contato da fruta com o paladar. Então, o que a psicologia busca conhecer não está nem no ser como sujeito, nem no ser como objeto, né? Está na relação do ser com o mundo. E esse ser no mundo buscando conhecer o ser no mundo. Então, não existe uma separação sujeito e objeto aí. Então, Merleau-Ponty fala sobre a ciência, que tudo aquilo que eu sei do mundo, mesmo o que eu sei por ciência, mesmo os meus saberes produzidos cientificamente, eu o sei a partir de uma visão minha, ou de uma experiência do mundo sem a qual os símbolos da ciência não poderiam dizer nada. Ele está sendo bem provocativo em dizer, olha, esse conhecimento científico descolado de um sujeito é uma ficção, porque mesmo o que eu conheço cientificamente depende, se fundamenta, parte da minha visão como ser no mundo, da minha experiência de vida, da minha experiência do mundo como ser no mundo. Então, não tem como descolar o conhecimento que é construído da experiência do ser no mundo que conhece. E isso é uma provocação forte para nós da psicologia. Não tem como eu conhecer sobre a psicologia sem olhar para mim como ser no mundo que conhece sobre a psicologia, sem olhar para o conhecimento da psicologia como algo que se insere e se fundamenta na minha experiência como ser no mundo. Todo o universo da ciência é construído sobre o mundo vivido. E se queremos pensar a própria ciência com rigor,
apreciar exatamente o seu sentido e o seu alcance, precisamos primeiramente despertar essa experiência do mundo da qual ela já é expressão segunda. Então, para que alguém produza conhecimento científico, é alguém que tem uma experiência enquanto ser no mundo. Para alguém produzir conhecimento científico, está produzindo um conhecimento pensando sobre a experiência. Mas antes da experiência ser uma experiência pensada, a experiência é uma experiência vivida. E o que o Merleau-Ponty está nos convidando a fazer é como buscaremos conhecer a experiência vivida. A experiência tal como é vivida antes mesmo, independentemente de ser pensada. É um desafio, então, a gente parte daquela pergunta fundamental para o início da psicologia como área do conhecimento e área da atuação, que é como produzir conhecimentos objetivos sobre experiências que são vividas subjetivamente. E chega a essa questão que também é tão cara à fenomenologia, que é como refletir sobre o que vivemos antes de refletir. Como produzir conhecimentos sobre o que vivemos pré-reflexivamente. Como pensar não sobre a experiência tal como ela é pensada, como pensar sobre a experiência tal como ela é vivida antes mesmo de ser pensada ou independentemente de ser pensada. Tá aí nossos desafios e perguntas trazidas por Merleau-Ponty, que tem tudo a ver com os nossos desafios na psicologia, não só para quem vai seguir a perspectiva fenomenológica e existencial, mas para quem escuta as pessoas e as experiências tal como elas são vividas.